Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre os conceitos de ações e reações. Tipos de ações. O que são as ações? As ações são um dos 3 pilares de construção da inteligência artificial do chatbot. Elas são disparadas pelos contextos, onde cada contexto possui seu conjunto de ações. Uma ação é tudo aquilo que o bot tem a capacidade de executar. As ações são classificadas em 4 tipos: passivas, reativas, autorreativas e finalizadoras. No nosso exemplo, temos um contexto chamado início. Nesse contexto de início, gostaríamos de enviar uma mensagem para o cliente de saudação. Na sequência, utilizaremos a ação alterar fila de atendimento para definir para qual fila de atendimento este cliente será encaminhado. E a seguir, usamos uma ação para encaminhar para uma fila humana. Vamos falar agora sobre os 4 tipos de ações. Ações passivas são aquelas que o bot apenas executará e não irá fazer mais nada, e nem ficará esperando uma reação humana para que o fluxo siga o seu ciclo. As ações passivas apresentam por um P no canto superior direito para identificar o seu tipo. Exemplos de ações passivas: enviar uma mensagem, alterar uma fila de atendimento, guardar uma variável, alterar um serviço e enviar um e-mail para o cliente. Então, assim, as ações passivas elas não esperam uma interação humana, elas simplesmente são executadas na sequência em que elas aparecem dentro de um contexto. Ações reativas são aquelas que o bot irá executar e ficará aguardando uma reação humana para continuar. Dependem de uma reação configurada que irá direcionar o fluxo para um outro contexto. As ações reativas, então, elas esperam uma interação humana para que o fluxo siga, para saber para qual contexto o fluxo será enviado. Alguns exemplos de ações reativas: enviar um menu, enviar uma pergunta, esperar uma reação, listar agentes disponíveis. Ações do tipo reativas. As ações reativas sempre vão exigir que seja configurada uma reação que irá direcionar para um contexto e o ciclo de atendimento será executado. Se não existir uma reação humana, o tempo máximo do bot expira e o atendimento é encaminhado automaticamente para a fila humana. Veja no nosso exemplo que estamos enviando um menu para o cliente, para que ele informe se ele é ou não cliente. Ela é uma ação do tipo R, logo ela requer entradas esperadas. Uma entrada esperada para definir se ele já é cliente, uma entrada esperada para definir a segunda opção de não sou cliente e também uma entrada inesperada. Cada uma dessas entradas esperadas e inesperadas direcionam o cliente para um novo contexto. Ações autorreativas são aquelas que não dependem de uma reação humana para direcionar para um novo contexto. O próprio bot fará esse direcionamento de acordo com o resultado das ações. Alguns exemplos de ações autorreativas. Todas as ações de integração com o API são ações autorreativas. Elas buscam ou retornam dados de algum outro sistema para dentro do fluxograma do chatbot. Outros exemplos são buscar endereço pelo CEP, comparar variáveis, direcionar para um contexto pelo horário, direcionar um contexto se pessoa física ou jurídica, ou identificar um canal de atendimento. Todas essas são exemplos de ações autorreativas. As ações autorreativas, sempre que existir uma integração com outro sistema, serão criadas novas ações autorreativas para realizar a integração. As ações de integração começam com o nome API e são capazes de trazer algum retorno e direcionar para novos contextos. Exemplo de ações autorreativas de integração com API: buscar um cliente pelo CPF ou CNPJ, criar uma oportunidade no PipeRun, listar boletos, listar conexões. Veja que uma ação autorreativa, ela sempre vai ter configurado contextos para tratar a resposta que essa API vai entregar. Ações finalizadoras são aquelas que irão encerrar o fluxo do bot para iniciar o atendimento humano. Um exemplo de ação finalizadora é a ação encaminhar para uma fila humana. Vamos falar agora sobre os tipos de reações. As reações elas podem ser do tipo entrada esperada ou entrada inesperada. Uma entrada esperada é quando o bot está preparado para compreender uma palavra recebida pela interação humana. Ele consegue compreender a resposta e assim direcionar para um novo contexto. Nós temos aqui no nosso exemplo uma ação, por exemplo, de enviar um menu com 3 opções de atendimento. Cada uma dessas opções de atendimento será uma entrada esperada. Então, eu terei uma entrada esperada para quando o humano digitar o 1 para falar com o comercial, uma entrada esperada para quando o cliente digitar opção 2 financeiro
e uma entrada esperada para quando ele digitar 3, suporte. Cada uma dessas entradas esperadas direciona para um contexto de tratamento específico. Então, a opção 1 vai me direcionar para um contexto comercial, a opção 2 para um contexto financeiro e a opção 3 para um contexto de suporte. Vamos ver então a reação entrada inesperada. Uma entrada inesperada é quando o bot recebe uma mensagem em que nenhuma das palavras recebidas está prevista. Neste caso, o humano é direcionado para um contexto que pode ser a repetição de uma pergunta, por exemplo. Então, a entrada inesperada é aquela situação em que o humano ele não digita nenhuma das opções de atendimento que foi dada para ele. Então, ele é direcionado para uma entrada inesperada e essa entrada inesperada ela vai tratar um contexto de resposta inválida, por exemplo. Num contexto de resposta inválida, nós podemos repetir novamente a pergunta. Então, ele responde uma opção inválida, né? Ele não quer falar nem com comercial, com financeiro, com suporte. O humano dá uma outra resposta para o bot direciona ele para um contexto de resposta inválida. Esse contexto de resposta inválida pode ser repetir novamente o menu para ele. Por favor, com qual setor deseja falar? Pronto. Agora você já sabe quais são os tipos de ações e os tipos de reações.